Olá, seja muito bem-vindo a mais uma entrevista da FinTrender. E hoje nós vamos falar com uma plataforma de blockchain aí que já tem um tempo que está andando, já teve aí bastante coisa em relação a ela, é uma das grandes hoje plataformas de blockchain, ela foca aí na parte financeira, que é específico, mas não só isso, tem mais coisa de outros que a gente vai analisar aqui, tá? E para isso eu estou aqui hoje com o Silvio, que é Country Manager da América Latina da Ripple. Tudo bom, Silvio? Tudo bom, Gustavo? Tudo bom, cara? Obrigado aí pelo convite, cara. Tenho te acompanhado já tem um tempo e me sinto até honrado, né, de estar nesse grupo aí, seleto aí de pessoas que estão entrevistando no mercado e obrigado pelo convite novamente. Que é isso, eu que agradeço você ter participado. E a Ripple já era uma demanda aqui da comunidade, da FinTrender há um tempo. Eu já tenho alguns comentários aqui em alguns outros vídeos, fazer quando é que você vai chamar o pessoal da Ripple? Quando é que você vai falar sobre a Ripple? Então, assim, já estava na minha lista há um tempo. Que bom que a gente conseguiu organizar aí para você vir aqui e falar um pouquinho sobre ela. Mas antes de tudo, Silvio, eu acho que assim, eu sempre faço questão de que uma coisa é a empresa, outra coisa é a pessoa, né? Então, assim, a gente Sim. tem a nossa trajetória e eu acho importante saber a trajetória das pessoas e que trouxeram ela até aqui, né? Então, acho que eu queria que você começasse um pouquinho falando um pouquinho de você. Quem é o Silvio, né? Como é que o Silvio chegou hoje na Ripple? Pô, claro, Gustavo, claro. Não, a minha trajetória é é um pouco diferente, né, cara? Porque ela, assim, eu fiz uma escola técnica em processamento de dados, então já é uma coisa meio já nerd, né? Só tem uma via meio nerd nas coisas. Depois nisso, em faculdade de economia do IBMEC, bem focado em finanças, tem nada a ver com a parte de tecnologia, né? IBMEC. Após tudo aí, comecei, cara, aí 14 anos aí, uns 13 anos em telecomunicações. Trabalhei em indústria, sempre envolvido aí, trabalhei na TIM, na Oi, na startup da TIM no Brasil, quando tinha a no Brasil, a TIM, Oi, claro, e sempre envolvido na parte de inovação, produto, inovação, então eu sempre agente de produto, especificação de produto, tá, acima disso. Então eu sempre gostei muito de coisas de novidade, né? E aí, por último, na Claro, que quando mudei para São Paulo, né, eu sou do Rio, né, o sotaque ainda não está tão forte, mas ainda acho que entrega um pouco. Quando eu voltei aqui para vir para São Paulo, há 13 anos atrás, é, eu entrei na Claro e eu comecei a trabalhar na parte de 3G, lançamento 3G, 3G Max, aquela coisa toda e tal, era gerente de produto em cima disso, lançando os produtos e tal, e aí fiz uma ponte com o Twitter e eles me chamaram, pô, você não quer fazer uma coisa lá de cá no Twitter? Eu falei, pô, faz sentido, né, que eu tava aqui no lado de cá do pipe, né, do tubo, agora eu vou parar de aplicação. Eu falei, pô, partiu. Fui para aplicação. Né, fiquei no Twitter mais ali uns 4 anos, estava fazendo BizDev, né, na parte da América Latina toda, e a partir daí, cara, sempre assim, fica tentado sempre por novidades. Aí abri uma posição no Google para fazer mensageria também para as operadoras do lado do Google, para América Latina. Falei, vou, porque mensageria é o futuro da. Era rede social, né? Antigamente, o boom da internet era rede social. Depois passou a ser mensageria, que era o boom da internet, né? Falei, não, eu vou, porque mensageria é o que tá pegando. E eu fui lá liderar a iniciativa de mensageria que eles chamam de RCS, né? Então, eu queria relação com as operadoras, com fabricantes de celulares e tal, esse grande ecossistema. E a partir daí, foi uma situação muito assim, específica, cara. Um grupo que saiu da Ripple, uns executivos da Califórnia, que saíram do Google, né, um grupo de executivos, foram chamados para a Ripple, e aí eles foram trazer umas pessoas desse projeto de mensageria do Google para entrar na Ripple, né? E aí, quando abriram uma posição aqui em São Paulo, né, para liderar a América Latina, eu falei, putz, chama o Silvio. Eu falei, cara, eu não entendo esse mundo. Eu adoro, eu falei, não pensei duas vezes, Gustavo. Bem doido, larguei o Google, né, uma coisa super bacana tal, né, eu falei, não, eu vou. Você é doido, cara. Eu falei, eu vou, cara, porque é diferente, porque é a nova Para isso, sobre internet. que ano que era isso? Isso tem 2 anos, mais ou menos. 1 ano e meio, 2 anos. 2 anos. Tá, Eu falei, entendi. não, vou sair, cara. Vou sair. Então eu saí do Google para a Ripple. E justamente eu falei, não entendo isso. Eu disse, não, Silvio, a gente quer um cara para poder criar cultura, criar ambiente, conectar as pessoas. A gente quer muito mais um perfil de agregador, né? Se você não sabe, não tem problema que é uma indústria muito nova. A gente traz as pessoas que sabem e vamos criar um ambiente para conectar, né? A indústria, conectar as pessoas, colaborar. Então eu falei, não, isso aí, eu acho que, pelo menos essa parte aí, eu acho que você fez fazer modestamente bem. Então, tô na Ripple, né? Então, eu tô na Ripple já há quase 2 anos. Boa, boa. Entrando um pouquinho agora especificamente na Ripple, como é que você define a Ripple? O que é a Ripple, Silvio?
A Ripple ela é um provedor, né? Um provedor de soluções de cripto e blockchain empresarial, né? Então, só que ela tem uma série de. É importante dar uma organizada aqui, porque tem várias nomenclaturas que se confundem um pouco, né? Tem Ripple XRP, tem a Ledger, tem algumas coisas, né? Então, assim, a Ripple é uma empresa, né? Uma empresa com 800 funcionários no mundo, tá? Aqui em São Paulo somos 15, né? Tem um time cross-funcional de 15 pessoas, temos aí uns 5 engenheiros e uns 10 pessoas da área comercial, né? Public Policy, temos aí também a parte de compliance. Isso é uma operação, né? Uma operação de pagamentos, né? Basicamente aqui no Brasil, que atende a América Latina, certo? Então isso é a Ripple. Mas antes isso é a Ripple. Aí tem o XRP, a Ledger, né, que foi criada já lá em 2013, né, 2013, a Ledger, a que a gente chama de XRP-L, esse L de Ledger, né, XRP-L, que a Ledger justamente é onde ela foi criada, ela foi testada, né, ela foi fazer a validação, né, a validação da blockchain da Ripple, né. E aí quando fala da Ripple, assim, ela foi a Ripple que a Ripple criou, mas ela não é da Ripple, mas é descentralizada, ela é open source, né. Então são 35 validadores, 35 nós validadores. A Ripple, ela chegou a reduzir, foi reduzindo. Hoje a Ripple tem só só opera um nó. Então ela tem, digamos que 34 nós são independentes da Ripple, né, que ficam aí espalhados, que fazem a validação, tá? E aí isso é uma coisa. A outra coisa tá, então a validação, ela é em cima de Proof of Work, Proof of Stake? Não. Porque Proof of Work, Proof of Stake, ela consome muita energia, né? Essa parte de computacional, né, do Bitcoin e tal, essa parte toda, ela consome muita energia. Então, ela é muito... E é demorada esse processo todo, O Proof of Work, sim. né? Então, o que foi feito é o seguinte, a Ripple, quando ela criou o algoritmo que valida, né? E a validação, por exemplo, dos 35 validadores, ela roda... E esses 35 são unique nodes, né? Então, tem mais alguns que tem um breakdown ali. Mas o que ela faz, ela roda, então tiver mais de 80% de validação, para ela tá ok, então ela é muito rápida, ela roda a tua rede. Ela pega uma média, roda rápido aquilo e faz a validação. Por isso que a rede, né, a XRP Ledger, ela é muito rápida, né? Ela acontece, ela gira em 3 segundos, né? 2, 3 segundos, ela consegue já fazer o pagamento, consegue já movimentar, né? Então esse é um ponto. Tá. E por último, sim. Desculpa, você ia falar de mais alguma coisa? Não sei se... Não, eu ia falar o terceiro pedaço, que é o próprio XRP, né? Que é o token que foi criado, né, para ser justamente o token para resolver o problema de pagamentos, né? Então, assim, se a gente coloca isso na origem de tudo, né? Em 2012, né? Então, assim, a Ripple foi fundada por 2 desenvolvedores em 2012. Então, em 2013, ela tem basicamente lançou até 10 anos de empresa, né? A empresa já é muito sólida no mercado. E aí, o problema que eles queriam resolver é o problema de pagamentos internacionais. Então, tudo foi criado para resolver um problema de pagamentos internacionais, onde é muito interessante isso, onde o mundo então não é tão globalizado assim, porque container, mandar comércio, mandar mercadorias é muito eficiente, né? Mandar informação, internet é muito eficiente, mas faz o pagamento do outro lado. Gente, é um troço que, como é que pode ser tão ineficiente, né? Então, 10 anos atrás, e aí volta até nesse ponto, Silvio, porque assim, foi uma das grandes coisas que me fascinou quando eu vi lá a estrutura de blockchain do Bitcoin, era um pouco isso, né? Essa facilidade de você fazer pagamentos dentro dessa rede, né? Em qualquer lugar do mundo, né? No celular na China, com celular no Brasil, etc. Né? E quando eu olhei para a Ripple lá atrás, eu vi a Ripple muito como aquela empresa que ia fazer essa junção entre esse mundo, né, vamos dizer assim, cripto, mais libertário, né, mais contra o sistema, vamos dizer assim, que era um pouco da ideia que você tinha lá atrás, como o sistema financeiro tradicional que ainda não conseguia fazer isso, né? Então, assim, era um pouco desse link de trazer essa tecnologia e juntar esses dois mundos, né? De lá para cá, eu vejo assim que a Ripple teve muito sucesso no começo, mas meio parece que estabilizou. Conta um pouquinho dessa trajetória. Como é que você está vendo hoje a Ripple? Quais são os principais casos de uso? Como é que a gente está entrando? Estão usando ela para fazer câmbio no mercado financeiro tradicional ou ela é muito mais usada em cripto? Como é que está isso hoje?
Não, a gente continua. A gente tem três casos de uso, né? Que são muito fortes, né? E o carro-chefe, né? Como, caso de uso do produto, né? Nosso carro-chefe, a gente chama que é o que faz o pagamento nacional, a gente chama de On-Demand Liquidity, faz ODL, né? Então, esse é o carro-chefe, tá? On-Demand Liquidity. Tem um outro projeto que a gente lançou também ano passado, né? Que é o Liquidity Hub. É um outro projeto que faz liquidez entre qualquer moeda cripto. E tem o terceiro também, que são as iniciativas de CBDC. Então, digamos, são esses três produtos que a gente são carro-chefe. Isso pensando no Ripple como empresa. Tá? Fora, a Ripple tem uma outra parte, outro braço, que é a Ripple X, que a gente chama, que é um time inteiro pensando em desenvolver, ajudar a comunidade cripto para desenvolver coisa na Ledger, XRP Ledger, né? Que já não é mais controle da Ripple, né? Já é algo descentralizado, que aí é NFT, né? Você tem NFT, você tem smart contracts, você tem uma série de coisas que rodam em cima da Ledger e a gente fica sempre todo estimulando, né? Criando hackathons e tal, sempre criando projetos em cima disso. Então esse é um ponto. Então voltando lá para os casos de uso da empresa Ripple, né? A gente tem então o ODL, ele vem crescendo muito, né? Então, assim, o ODL, ele veio que, por exemplo, quando a gente começou a trabalhar em 2020, a gente só tinha 3 países que operavam, né, utilizando o token XRP, tá? Usando para pagamentos. E só 3 países que tinham qualidade regulatória, que tinha essa vamos entrar aqui nos 3 países. Então, por exemplo, agora em 2023, a gente está com 40 países, né? Então, praticamente, essas 40 países, a gente consegue atender já 90% do mercado de câmbio. Então, e o que é essa expansão? Essa expansão, justamente, a gente criou a rede, tá? Outra nomenclaturazinha aqui, outro termo, né? A gente criou a RippleNet, que fosse uma rede Swift, uma rede de mensageria, tá? Ela foi criada já em 2015, tá? Ao ser criada, beleza, agora vamos colocar agora o token para surfar ela, para poder ser a ponte, né? O token XRP vai ser a ponte nela. Imagina, e batia nos bancos. Vamos usar aqui, né, nossos clientes, né, os bancos, instituições financeiras. Vamos usar aqui a cripto para mover dinheiro. Nem pensar, nem pensar. Então ficou um bom tempo a rede da Ripple crescendo, né, que eu acho que crescendo muito, e na parte da mensageria. Que não tinha, né, e aí continuava, a mensageria continuava tendo aquela situação de conta nosso, vosso, né, que continuava a ter pré-fundiar, conta B. Então o dinheiro não movia, né? O dinheiro não movia no tempo, do lado para o outro. O dinheiro só continuava sendo capaz de distribuição de mensageria. Com o ODL, né, o que a gente fez? Com o ODL, a gente começou, então, tinha a claridade regulatória, né, que é a chave nesse mercado de cripto, né? Começou a expandir de 3 para 20 países, que eu falei com você. A gente começou a trazer mais parceiros e começar a usar mais esse fluxo usando o XRP. E aí, Gustavo, ele é muito muito disruptivo, né? Porque quando a gente usa o XRP, imagina quantos dias eu tenho parado no mundo inteiro para ficar esperando, né, o dia parado só para fazer a contravoz, né? Ficar do outro lado esperando o pré-fundeio, né? Ficar um dinheiro parado do outro lado para movimentar o dinheiro. A gente fala assim, não, não. Se você tem agora 10 milhões de dólares no destino, só para você movimentar, com a Ripple você não precisa. Porque a gente de fato move dinheiro. Então pega esses 10 milhões de dólares, cara, bota no seu cartão de giro, faz outra coisa com ele. A gente move esse dinheiro muito rápido, né? Então é muito matador que a gente muda o modelo, que é um modelo muito forte de pré-pago, digamos assim, né? Porque eu desculpa minha analogia de telecom, mas de pré-pago para pós-pago. Ou seja, ao invés de, para eu mandar dinheiro para a Europa, eu tenho que ter lá 10 milhões de dólares, cara, não precisa mais ter pré-pago, tem que mandar, abastecer um lugar lá. Não precisa mandar abastecer. A gente vai pagar lá agora, para você, teu cliente agora em segundos, né? É claro que a tecnologia em segundos, mas depende muito, é uma rede, né? Então tem a última milha, que é um parceiro bancário da Ripple, então tem que fazer o payout, né? O pagamento final. Mas a gente pega muito rápido lá na conta. Se ele tem lá o Pix, né? Tem o Space, tem o Pix e tal, ele consegue fazer isso muito rápido também lá na outra ponta, né? Então a gente faz esse pagamento lá, então a gente manda ele muito rápido, paga lá, e depois a gente manda a fatura para o cliente nos pagar. E essa fatura, sim, aí tem um wire e tal, então tem um tempo, né? Então a gente consegue de alguma forma falar, cara, eu te crio urgência, eu te crio o que a gente fala, né? Que é fazer algo que a gente consiga fazer. O objetivo da Ripple é criar, movimentar o dinheiro de uma forma muito rápida, com um custo muito mais acessível,
né? De forma muito mais transparente, né? Então, assim, Mas se você manda dinheiro... continua, só para entender esse ponto, Tá. você continua ainda mandando a mensagem, você não manda exatamente a transação nesse sentido, né? Porque assim, o dinheiro fica lá de cá e depois você vai ter que usar alguma outra forma para mandar o dinheiro de um lado para o outro, né? Você não Mas olha que compensa, interessante, você usa a tua plataforma para você compensar as duas pontas já, ou não? É só uma mensagem de crédito e débito? são duas coisas, né? Eu mando a mensagem com o dinheiro. É Não, porque junto. acho que aí é que tá, que é o que eu imaginei mesmo, porque assim, aí é que tá a diferença e o grande potencial de blockchain, né? Porque assim, Sim, você pegar o Swift era um sistema de mensageria, você manda mensagem para o cara te debitar lá ou a mensagem para o cara te creditar lá, mas se não acabar, não transfere o dinheiro, né? Outro rail, outra forma de fazer. Com blockchain você já manda tudo junto, né? Você já manda a mensagem, o tudo junto. dinheiro, a parte do registro, a parte da Manda tudo. auditoria, né? Depois da transação, ou seja, já está tudo junto na mesma transação, o que é um ganho não só em tempo, que nem coisa, mas em termos de Sim, controle também, né? Porque o banco sim. não precisa ficar reconciliando depois, porque o negócio já vem reconciliado, né? Exato, exato. É muito mais rápido. Claro que continua assim, a gente respeitando as leis também, né? Cambiais de cada país, tem todo o registro de FX, tá? Então a gente trabalha com instituições reguladas que fazem esse trabalho, né? De mandar o dinheiro e tal. Então, registro para o Banco Central. O que acontece é que existe registro, existe esse caminho continua sendo existindo, o caminho de registrar para o Banco Central, tal, obviamente. Mas a forma que ele vai é diferente, vai tokenizado, né? Ele vai de uma forma muito mais rápida e chega do outro lado. É a Então, forma de assim, transmissão, né? Você consegue dar algum exemplo de alguma, sei lá, instituição, alguma empresa no Brasil que tá utilizando, que já estão fazendo isso, para a gente ter ideia do tamanho? Qual o tamanho do Brasil nisso daí? O quanto de câmbio já está fechando, etc? Alguma coisa nesse sentido, Silvio? eu posso começar assim, então, dando uma visão geral global, por exemplo, né? A Ripple no mundo, né? Então, a Ripple no mundo, a gente, nesses anos aí, a gente conseguiu já acumular, tem até um número aqui, deixa eu ver aqui, tem aqui, ó, 20 milhões de transações, tá? Foram feitas 20 milhões de transações, e aí um acumulado de 30 bilhões de dólares, que a gente fez, a nossa rede já rodou 30 bilhões de dólares, tá? E aí, descendo um pouco mais, e são centenas de clientes que tem na nossa rede rodando hoje. Descendo um pouco mais para a América Latina, então, por exemplo, a gente tem parceiros nessa rede, tem parceiros, são bancos, são financeiras, e no meio delas tem as corretoras de cripto, né, que são os conversores de Fiat e XRP, né, são os conversores. Então, imagina que vem do mundo tradicional, passa para né, a gente converte aquilo, entra uma exchange no meio, converte o mundo tradicional em XRP, ele voa na velocidade da internet, chega do outro lado, a última ponta converte XRP na moeda destino. Então a gente tem essa. Não fica trocando moeda várias vezes, a gente bota o XRP como coringa e joga do outro lado. Né? Tá. E eu Então, por imagino, por exemplo, ser um negócio tão rápido, você não tem nem risco do token XRP em termos de preço, né? Que o negócio é tão rápido que a cotação de câmbio é muito parecida com o câmbio mesmo. Gustavo, é um ponto perfeito que você tocou agora, e a preocupação quando a gente fala com nossos clientes, né, os prospects, eles falam, mas vem cá, essa volatilidade é muito rápido, então a Ripple a gente assume essa volatilidade. Às vezes para cima, às vezes para baixo, a gente assume. Então sempre o nosso cliente está sempre amarrado em Fiat, né? Tá bom. Então, quando ele paga na fatura para a gente, é sempre Fiat. Então, assim, é muito rápido. Então, ele não tem esse risco de volatilidade É só um Ele... token, é só um token para utilizar a rede para fazer essa transferência, no final das contas. O preço ou a volatilidade do token em si não afeta nada no final. Exato, o cliente basicamente nem toca em cripto. Ele nem sabe o que é. É que ele entra, como é a coisa muito no middleware, né, da coisa, né? Muito Sim. ele é muito rápido, né? Então, ele quase não toca nisso, porque ele é muito transparente, né? Ele bota aqui um valor sai em dólares aqui, sai em reais aqui, né? Então, é muito rápido. E aí, dando um pouco o número também, por exemplo, outro número que é interessante, né, que é fascinante sobre mercados de América Latina, por exemplo, a Bitso é uma parceira nossa, né, aqui na América Latina. E a Bitso, por exemplo, até soltou aí um release comentando que, por exemplo, só no ano passado, a Bitso, nesse mercado que atende de atacado, né, com a Ripple, né, nessa parceria que tem com a gente, ela transacionou 3,4 bilhões de dólares. Então, assim, tem um volume aí grande rodando aí. Claro, a gente está aplicando um fluxo muito forte em Estados Unidos e México, né, que é muito forte ali. E aí, no ano passado, a gente lançou o Brasil. Tá? No ano passado, lançou o Brasil, claro, super alinhado com o Banco Central, né? A Ripple joga muita transparência, né? Muito junto com os reguladores. Então, a Ripple ficou aí uns 2 anos esperando com paciência, né? Claro, o timing do Banco Central para dizer que, cara,
vocês não estão interferindo nada na reunião central, nas leis cambiais, pode ir. Então, beleza. E aí, então, a gente lançou também, ano passado, lançou a parceria com a Travolex, né? O João, né? O João Travolex eu falo que ele é o grande guru, né? O professor, né? Que é um cara que tem. Quando eu falo que é, eu não sou desse mercado, mas eu me conecto, tá sempre conectado com as pessoas do mercado, porque eles que estão me ensinando muito sobre ele, né? E aí eu confio muito neles, né? Então, por exemplo, a Travolex é um grande parceiro nosso. Então, por exemplo, o Banco Rendimento também, né? É parceiro estratégico da Ripple. Mas a Travolex foi a que começou a destravar e colocar o XRP, né, nesse processo da RippleNet, né? O Banco Rendimento, o parceiro estratégico nosso, ela está no mesmo mundo Fiat, e aí agora a Travolex entrou no mundo XRP, não, super focado em inovação, e a gente entrou forte. Então, eles começaram a trazer volume para cá, inbound, né? Estamos trabalhando com eles para começar a fazer outbound também, junto com o Travolex. A Trevalex, até eu tenho uma gravação aqui com o João, depois eu vou deixar até o izinho aqui, assim, mas para quem quiser ver, acho que depois disso aqui, acho que vale a pena ver até, muito legal, porque ele conta essa versão do lado do banco, né? Como é que ele foi atrás de Sim, inovação, como é que ele vai, e como é que ele está fazendo, e como é que ele começou a utilizar, e como é que ele convenceu lá dentro também a começarem a utilizar e aderirem a essa tecnologia, né? sim. Que é espetacular. Tem uma coisa que sempre comento aqui no canal também, em alguns comentários que eu vi em algumas outras aqui do canal também, falando sobre uma ISO, que acho que é 212, alguma coisa assim, que é uma ISO que a Ripple segue. Acho que é 222, né? É 222, 222, que acho que é a de mensageria. é de mensageirinha. O que é isso, senhor? Por que é importante essa ISO? É importante para ter conformidade, né? Então, por exemplo, imagina que quando a Ripple lançou, né, nesse trabalho de resolver problema de internet, de movimentar valor. Quando a gente fala valor, não é só dinheiro, né? Pode ser token, pode ser ativo, né? Então, toda a parte de tokenização está inserida também nessa coisa na missão da Ripple que foi feita há 10 anos atrás, e está super atualizada ainda, que é mover valor, né, como fosse internet. Então, essa ISO ela faz para criar conformidade. Então, quando a gente teve que criar uma rede, né, uma rede RippleNet, para poder viabilizar toda essa operação, né? E para criar essa rede, temos que tem que estar conformidade, temos que usar padrão de remetente. Claro, assim, claro que a gente não vai evitar os mesmos erros, né? Que tem hoje na rede, por exemplo, outras redes aí que tem o IBAN, que aí não bate com o outro, né? Uma série de erros. Então a gente vai fazer uma rede Ripple com um padrão, né? Usando uma conformidade de boas práticas, que seria um caso da ISO, né? De boas práticas que existem tecnicamente. E em cima disso a gente criou essa rede. Então, digamos que a ISO é muito mais para dizer que a Ripple está aí compliance, ela está tipo, atendendo as melhores práticas de mensageria do mercado de financeiro. Tá? Acho que é Entendi. muito mais em cima disso. E vendo pelo outro lado, uma forma que ela conseguiria, de certa forma, conectar fácil com o outro sistema, com o sistema financeiro tradicional, que também segue um pouco dessa ISO, né? Aí você consegue juntar os Sim. dois mais fácil, né? Porque você tem um que está seguindo, o outro que não está, aí é mais difícil, né? Então, Porque os você tem dois que botar seguindo, a conexão é mais tem fácil, que né? botar alguns dados, né, específicos, dados remetentes, o remetente, né, do destinatário, e os dados são muito parecidos com o mercado que existe hoje em outros de mensageria. Então fica muito mais fácil, né? Então é exatamente o que você está falando, sabe? Tá bom. Olhando a parte de CBDC, Silvio, eu sei que não é muito teu foco aí na América Latina, mas como é que você está vendo esse processo de CBDC dentro da Ripple, né? Eu vi que eles criaram a questão de alguns meses atrás, até uma área separada, né? Acho que você comentou um Sim, pouco, que sim, tem um head global em relação a isso, para exatamente dar força nisso, né? E exato. atrás dessas discussões. Como é que você está vendo isso? E até pela proximidade que você tem com o Banco Central, etc., que você comentou, como é que está o Brasil aí nessa coisa? Vocês chegaram a conversar? Como é que está isso? Não, a gente está super envolvido, né? Então, assim, o primeiro ponto é que, de fato, o CBDC faz parte, né? Então, dos nossos projetos, né? Nosso caso de uso que a gente quer entrar forte. Então, o CBDC faz parte do caso de uso. A gente tem um time grande internamente trabalhando em cima disso. Aí, quando eu falo grande, a gente tem um cara dedicado de produto em cima disso, tem um cara de pre-sales, tem um cara de sales, tem um time completo, né? Fim a fim, próximo funcional para a CBDC. A gente tem alguns casos, né, alguns deals que a gente assinou, né, um sandbox, né, com
Butão, tem Palau, também lançamos agora um anúncio agora, uma parceria com Montenegro, né? A República de Montenegro, o Banco Central de Montenegro. E tem um monte, tá? Tem um que tá na cara do gol, assim, para ser aqui na América Latina. Então, uma empresa que começa a aumentar já os países, né? Que é interessante, mas tem um país um pouco maior. Sim. Então, sim, pra gente, é interessante pra gente. Eu, de fato, não fico envolvido diretamente com isso, mas agora eu tô cada vez mais envolvido, porque eu acho que eles têm um papel importante no Brasil, né? Para ajudar, a colaborar. Cara, tem um certo orgulho do Banco Central nosso, né? Porque como é organizado, os caras são organizados, fazem um trabalho bacana, né? Estruturado, transparente. Foi uma aula, né? Acho que aula até para os outros mercados aí da América Latina que, inclusive, eles respeitam muito o Banco Central do Brasil, né? Eu Então, diria que acho não só que na América Latina, acho que hoje o Banco Central do Brasil está dando aula para o mundo inteiro. o Pix estão dando aula, né? O Pix foi algo o mundo inteiro. Então, o que é importante eu estou começando a entrar mais forte, participando mais, começando a participar mais desses fóruns de discussão, né, que está rolando agora com o Lyft e tudo isso. E a gente, por exemplo, vai começar abrir uma vaga agora, isso é bacana, abriu uma vaga tem umas 2 semanas, para um director, um partner manager, alguém que vai fazer um pre-sales, né, de CBDC, baseado aqui no Brasil, né, porque hoje tem um escritório aqui no Brasil, e vai atender a América Latina, né? Então, é muito engraçado aqui. Não, botar esse cara em UK. Falei, cara, UK? Não, falar espanhol fluente UK. Não, cara, espanhol fluente traz pra cá Brasil. Então, tem todo esse jogo que a gente faz, né? Que eu faço trabalho interno. Eu falei, não, cara, é aqui que funciona aqui, atrás desse cara. E ajudo também a entrevistar as pessoas, a trazer, né? Recrutar as pessoas também, né? Que eu acho que tem muito perfil. Então, é positivo, né? Temos um cara aqui. E aí, participando nas conversas, que eu tenho acompanhado as conversas da Banco Central no Brasil, eu acho, cara, que é maravilhoso, né? Pô, já tem uma Ledger já tá escolhida, né? E tem prazo, né? Tem um cronograma, claro, para poder, né? 2 anos de piloto. E aí, o que é interessante não, a gente tem que estar nessa. A gente tem que estar muito próximo, tanto ajudando, né? O ecossistema, né? O Banco Central, os players do mercado, a sempre garantir que a solução seja muito bacana, mas também que em algum momento ela se interopere, né? Porque eu acho que a regra de sucesso disso aí, né? E aí, né, Gustavo, nesse meu modelo de ser colaborativo, conectar pessoas, conectar as indústrias, então acho que a gente tem que conectar também as redes, né? Então, assim, precisa fazer com que as redes, as maiores redes que existem hoje no mercado, elas sejam interoperáveis, apesar de ser um desafio grande, né? Interoperação, a Ripple até criou aí uma fundação da Interledger, que é já uma iniciativa, já uma fundação que agora já está mais independente, mas que ajude a criar esses projetos que interoperem outras redes. Mas é importante porque o sucesso CBDC, por exemplo, como seria muito mais fácil para um regulador, né, qualquer país, receber parceiros, receber um consórcio. Vocês vê mais de uma rede e falam assim, ó, a minha rede fala com a dele, fala com a dele, fala com a dele, vamos integrar. Nenhum banco hoje, regulador, Banco Central regulador, quer ficar na mão de nenhum vendo, né? Eles querem o máximo de open source, mais liberdade possível. Então seria no-brainer para qualquer regulador falar assim, não, são 3 redes aqui, cara, conecta com uma aqui, ou entra com as 3, escolhe aqui, e depois a gente vai conectando as outras, aí existe um padrão de interoperabilidade aqui. Seria muito mais fácil crescer o bolo, né? Hoje em dia essa hora de competir, acho que a Ripple tem um papel muito de colaborar, né? Não tem competição, né? Porque essa indústria não existe ainda, então a gente quer muito crescer o bolo. Depois que crescer o bolo, a gente vê como é que vai criar o business model, né? Agora a gente tem que crescer o bolo, criar algo que seja bacana para todo mundo, criar um caso de sucesso. A partir daí a gente vai depois ver como a gente monetiza. Mas essa é a minha visão para o Brasil. Entendi. Olhando um pouco dessa parte de interoperabilidade e até a facilidade em relação a isso, a gente fala muito da parte de ser EVM compatible, né? Que é a Ethereum Virtual Machine. Como é que é a RippleNet em relação a isso? Ela é compatível com isso? É o mesmo tipo de programação? Ou ela é fácil de ajustar? Como é que é isso aí lá dentro? Tá, então vamos aí naquelas caixinhas, né? Então, assim, aí vamos separar a caixinha de RippleNet, que é a caixinha de pagamentos, né? Que é o Business Ripple, e vamos falar um pouco da parte técnica da Ledger, né? Que é a Ledger que é open source, que é algo que a Ripple não tem mais governança em cima. Que é onde está o XRP lá. Quando está a rede, a Ledger, né? Toda a parte da blockchain XRP, XRPL. Nessa parte, claro que quando
quando a Ripple foi lançada, é interessante, a Ledger, né, a blockchain foi lançada há 10 anos atrás, nem existia a rede Ethereum, né? E é espetacular a rede Ethereum, né? Ela faz smart contracts, né? Isso aí abre um leque de oportunidade para coisas como DeFi, do mundo financeiro como DeFi e tal, que isso aí é super estratégico e acho que é o futuro de tudo, né? E aí, para fazer o DeFi, tinha que ter smart contract. Então, assim, a Ripple, né, a gente ajudou a estimular, a fazer com que developers criassem justamente, atualizassem a rede para que ela fosse compatível também com os smart contracts. Então, hoje, né, a Ledger XRPL já consegue trabalhar em cima de smart contracts. E também seus smart contracts, né? Então ela já é compatível com smart contracts de forma nativa, e com isso ela começa também já a ser compatível com EVM, com Ethereum Virtual Machine. Sim. E aí fica tudo compatível, né? Quando você vai numa camada de Virtual Machine, todas elas, né? A famosa JavaScript, uma Virtual Machine, né? Aí o Windows fala com o MacBook, que fala com o Linux. Entrou naquela caixinha, tudo você fala. E todo mundo conversa a mesma língua ali, né? A mesma língua. Então a gente já é compatível com isso. Inclusive, a gente, ano passado, nesses eventos muito fortes assim, na parte de cripto puro, né? NFTs, a gente lançou NFTs em cima da nossa Ledger, né? Então a gente consegue trabalhar muitas coisas que são feitas em cima de smart contracts, né? Sidechain, tudo isso já é possível fazer na Ripple hoje. Então a gente usa, essa tecnologia a gente usa justamente para trabalhar em cima de CBDC, né? Porque senão não seria possível a gente ter soluções CBDC se a gente tivesse os smart contracts, né? Tivesse como a rede tivesse compatível com essa tecnologia. Tá bom, então você está dizendo que essas iniciativas de CBDC estão sendo tocadas pela Ripple empresa, mas com a visão dessa rede Ledger aí, e a RippleNet acaba sendo muito mais para transferência só e pagamentos. Essa é um pouco da ideia? Essa é a ideia. É interessante que elas estão se conectando, né? O CBDC nasceu muito do conceito puro de cripto, né? De você poder fazer stablecoin, né? CBDC e stablecoin é muito quase a mesma coisa, né? Só que CBDC é muito mais usado pelo governo, né? Por bancos centrais, e o stablecoin é muito utilizado por bancos, né? São financeiros, né? Então é muito, mas é a mesma, no final é a mesma coisa, que é o mesmo sistema que ele consegue fazer um para um, né? Ele consegue criar lá uma solução de tokenizar um ativo de um para um, né? No real digital, e aí isso acontece. E do outro lado, a gente tinha a RippleNet trabalhando fortemente, fazendo a rede RippleNet. Então, quando você vê as duas coisas, peraí, eu consigo juntar então uma rede RippleNet, eu consigo pegar esse outro projeto aqui, que é um projeto open source, tal, de CBDC, trazer para a empresa aqui e fazer algo que a gente conectar. Vamos usar o skill RippleNet, que faz transferências cross-border, e juntar aqui o CBDC, porque é tudo mais fácil. Eu quero conectar dois bancos, eu posso usar essa mesma rede, né, para conectar. A mesma API, a mesma. Então, existe muita sinergia tecnológica em cima disso. E a gente está começando a conectar isso, né? Entendi. E aí ajuda e vê tudo. Tá bom. Silvio, quando a gente está olhando agora, vamos olhar um pouco para frente aí. Como é que você está vendo o futuro aí? E aí, pensando um pouco nas duas aí, na Ledger, na RippleNet também, e na empresa Ripple, assim, como é que você está vendo o futuro desses três aí nos próximos 2, 5 anos? Acho que o futuro está muito em cima, né? A oportunidade, você vê que é inegável, né? A oportunidade está muito em cima de DeFi, né? De finanças descentralizadas. Então, cada vez mais, esse é o foco da Ripple. Imagino que, assim, quase todo mundo está olhando isso, né, como futuro. Ainda mais que a Ripple, uma empresa muito dedicada nesse ambiente de financeiro, né, para bancos e software financeiro, a gente quer ser um grande provedor de solução para essa indústria, né? Então, por exemplo, um dos produtos que a gente tem hoje, que foi o que eu acabei não mencionando, né, mas é o Liquidity Hub. O Liquidity Hub, ele serve para poder facilitar muito. Se eu sou uma empresa, se eu sou uma empresa uma concessionária de carro, uma montadora, e eu quero aceitar no Brasil, e eu quero aceitar Bitcoin para o pagamento, posso aceitar. Por quê? Porque eu tenho uma solução da Ripple, né, que ela vem aqui, me conecta na API, me dá uma cotação tudo via sistêmica. A gente faz um buscador dos melhores preços do mundo inteiro de marketplace do Bitcoin, né, para reais, melhor cotação. Ele pega aquilo e a gente entrega em reais para ele. A gente faz um trabalho com ele, assim, né? A gente faz Então, imagine que existe uma série de módulos, uma série de serviços que vão existir em cima disso, né? Claro, né? O futuro é muito mais o DeFi, ou seja, a gente começar a usar a Ripple, nas primeiras a usar a DEX,
né, a ter uma rede de exchange, né, descentralizada, né, toda automatizada, né? Então, foram os primeiros. Então, a gente fazer soluções, tirando intermediários, né, fazer com que elas sejam menos custosas, mais rápidas, mais integradas, né, menos custosas, que seria muito a ideia do DeFi, isso para a gente faz todo sentido, né? Então, tem vários modos, né? Como é que a gente cria serviço? Assim, eu quero mandar um dinheiro de A para B. Como é que eu faço isso num ambiente DeFi? Se eu quero, né, fazer um ramp of ramp, se eu quero trocar dinheiro de fiat para criptomoeda, e não esses RP, né, Bitcoin, Ethereum, a gente consegue também usar essa liquidez também para justamente essa liquidez mover esse dinheiro, né? Então, isso acha que o mundo vai ser muito em cima de DeFi e serviços para que nem todas as empresas vão precisar colocar a mão nisso. A gente tem que criar serviços para que todo mundo tenha facilidade para que ela toque seu business, mas se você precisar algum dia aceitar no marketplace alguma informação, alguma coisa que não seja Fiat, cara, não precisa fazer isso. Não, alguém faz por você, de forma muito simples, né? Conecta, faz isso na rede, pluga e faz. Eu acho que esse Exato, é o futuro. meio na ideia de que um UX fácil e a pessoa, às vezes, quem está fazendo na ponta não está nem sabendo o que está usando e vai estar Ripple fazendo essa transferência, esse pagamento do Bitcoin que ele está pagando com a pessoa que está recebendo reais do outro lado. Né? Então, assim, eu acho que essa parte... Vale. Não, e assim, e novamente é algo que não é simples Ripple. Pode ser algo, por exemplo, a Ripple pode ser o serviço, mas pode ser multisserviço com múltiplas vendas por trás. Então pode ser a custódia da Ripple, pode ser um banco. Porque o cara precisa trabalhar com banco, porque o banco é a segurança, que o banco tem a ver com. Não, eu quero trabalhar com esse código, eu quero trabalhar com custódia de uma outra empresa de custodiantes no mundo cripto também, que tem lá o sistema da Trust. Então, beleza. Então, assim, é um universo, é um Lego vai se conectando e vão virando produtos, né? Então, muito doido. Esse Lego de DeFi, né, que acho que é espetacular, eu nunca sei a palavra em português, né? Composability, né? Componibilidade, eu acho que é a palavra em português disso, né? Mas assim, a ideia do Lego, que você vai conseguindo montar e de repente você constrói a casa com um monte de coisas diferentes e que vai ficando muito legal, né? Então, assim, acho que essa ideia de DeFi é muito poderosa nesse mundo de inovação, né? E legal que vocês estão abraçando isso e vendo isso também como sendo para frente. Deixa eu aproveitar um pouco até desse teu chapéu de América Latina, Silvio, de regulação. Como é que você vê essa parte de regulação na América Latina entre os países aí? É muito díspare? Você tem alguns mais na frente do que outros? Como é que você está vendo isso? A gente tem assim, o Brasil está liderando isso aí, né? O Brasil, se Deus quiser, ainda sair alguma coisa já muito clara nesse ano, né? Então a gente está liderando isso aí. Mas tem outros países também, então, por exemplo, tive a Colômbia também, né? Chamam de draft, né? Já tem um rascunho já, né? Tem muita coisa já. Todos os países já estão rodando já e já tem uma proposta, né? Tá todo mundo falando sobre isso, né? Então muitas vezes não tem claridade, mas eles não ficam em cima, não tem claridade, mas vai tocando, assim, a gente vai entrando nos países e tal, não tem claridade, mas eu vejo que, de novo, né, o Brasil lançando, né, e botando isso além em prática, né, as novas, né, as definições as novas, todas em prática pelo Banco Central, eu acho que vai empurrar muito os outros países também, né? Então, tá muito parecido, tá? Vem um pouco na esteira, né? Por ser o maior país, o maior mercado financeiro pela América Latina, ele dá a guia e todo mundo vem seguindo, né? Vem seguindo. E tá todo mundo, não tem nada, tá tudo muito parecido, né? Tá todo mundo tentando justamente fazer uma analogia sempre, né, com os ativos analógicos, né, tô brincando, mas os ativos tradicionais com os ativos digitais. Então, todo mundo quer tentar manter o máximo possível a similaridade, onde tanto faz se isso é uma coisa que seja, né, no mundo tradicional, como no mundo tokenizado, que no final seja a mesma coisa, né? Seja ter a mesma leis, né, e regras de regulação. Então, acho que tá todo mundo na mesma linha, tá? Mas, claro, a gente acha que esse ano, a partir dos próximos anos, isso vai evoluir muito, né? Então, vai ser bacana de esperar para ver, né? Como é que vai ser isso. Tá bom. Silvio, dois temas importantes aí na parte de cripto, que é a parte de Zero Knowledge e Account Abstraction, né? Que está muito em voga e quem está em cripto escuta isso daí o tempo inteiro. Eu queria ouvir um pouco a tua opinião sobre esses dois temas. Olha, eu não tenho, assim, uma opinião como Ripple, né? Da Ripple, porque isso é algo que com certeza tem a turma lá, os cientistas lá que estão desenvolvendo, ajudando a estimular ali a Ledger, estão pensando nisso, né? Então, assim, pontos importantes é a parte de privacidade, né? Então, é super importante ter privacidade. Então, com certeza,
acho que qualquer business hoje, até CBDC e tal, a capacidade é muito importante, né? Então, fazer a metodologia onde você consegue fazer a transação sem saber exato o que você está transferindo, né? Que seria a proposta, né? Acho que a básica desses dois tipos de algoritmo, de protocolo, é super importante, mas assim, o que eu entendo é que essas duas, como tudo, a gente está sempre seguindo, né, essas inovações. Então, por exemplo, essas duas tecnologias, elas acontecem em cima das smart contracts, né? Então, se a gente a gente consegue fazer, então tudo que for definido, se isso acontecer e for um sucesso, a gente, pelo menos, a Ledger da Ripple, a gente consegue estimular para que a comunidade Ripple, que é os desenvolvedores, desenvolva coisas em cima da rede XRP, Ledger, utilizando essas novas tecnologias né, tanto Knowledge Proof, como também o Account Abstraction. Então, são duas coisas que não tem mais detalhes, mas eu sei que, como tudo no NFT e tal, tudo que a gente acha interessante do mercado, a gente também incorpora. E eu acho que, claro, NFT é interessante, né? Então a gente também tem NFT, mas pensando no DNA da Ripple, que é um DNA onde a gente quer está muito trabalhando muito com os bancos, né? Ser uma empresa, um provedor, né, de soluções blockchain cripto para negócios. Esse ponto, especificamente de tecnologia que cria aí proteção, né, dos dados, de privacidade, é super importante, né? Assim, tem muita coisa a ver até com muito mais conectado com o nosso business, até que o NFT, que é algo que a gente faz também, que é legal e tal, mas é algo mais secundário, né? Então acho que Sim. Acho que é importante essa visão de que essa interconectividade está acessível a pegar essa inovação a hora que ela estiver andando, a hora que ela estiver boa, testada, etc. Você consegue plugar, consegue ajustar. Eu acho que é uma coisa importante em qualquer rede e interessante saber que vocês têm dentro da Ledger isso, né? E está dentro desse conceito. Silvio, a gente tem mais ou menos um tempo aqui, a gente já chegou nele, acho que cobrimos aí um bom pedaço das dúvidas. Eu queria te deixar um espaço agora para deixar uma mensagem final aí para quem nos ouviu. A mensagem final, então, a mensagem final eu posso dividir em dois pontos, né? Digamos, duas frentes. Uma é em cima do nosso business, né? Em cima do business da Ripple, né? Com a América Latina, que é, por exemplo, se você é uma empresa e você trabalha, tem essa urgência, né? Precisa de uma tecnologia que transfira o dinheiro de forma rápida, né? Até para países mais exóticos, né? E tenha com muito volume e tal, forma que precisa fazer isso de uma forma muito transparente, saber que está o teu dinheiro e tal, e com custo baixo. Então procura a Ripple, né? Procura a gente no LinkedIn, vocês podem falar comigo no LinkedIn. E outro ponto é sobre a parte mais para um recado para a comunidade de desenvolvedores, né? Justamente para dizer que a gente está começando a entrar forte, então estou estimulando muito essa conversa de começar a trazer com que os desenvolvedores conheçam mais também a Ledger XRPL, possam desenvolver projetos em cima disso. Então a gente está começando a tentar fazer uma coisa esse ano, fazer um hackathon esse ano com os parceiros. E então se você tem uma ideia também de projeto, fazer em cima disso da Ledger, fale comigo também que eu consigo conectar internamente e fazer com que isso aconteça. Então, tem esses dois recados aí, esses dois universos que existem aí na Ripple. E obrigado mais uma vez, Gustavo. Opa, deixa eu tirar do mudo. Obrigado a você, Silvio. Depois eu vou deixar esses contatos que você colocou aqui você me passa eles, eu coloco aqui na descrição também para o pessoal já clicar aí direto lá para conectar contigo e com a Ripple. Obrigado por todas as informações e por ter aceitado bater esse papo aqui comigo. Não, foi demais. Obrigado, Gerson, novamente, cara. Valeu. Boa semana pra vocês aí. Para você que nos viu, muito obrigado pela audiência. Não esquece de deixar o like, compartilhar com aquele amigo e amiga que gosta desse assunto, se inscrever no canal e até semana que vem. Tchau, tchau.